sou o Michel Alcoforado e vamos começando aqui o Causcast. Esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consimoteca, em parceria com o OUTAB. Aqui, a cada 2 semanas, a gente se reúne para fritar ideias, pirar o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras cositas mais que fazem a nossa cabeça pirar. O tema de hoje, profissionalização da influência. Se alguns anos atrás esse papo de ser blogueiro era coisa rara, para pouca gente, o mercado de influência era só para uma gente que nasceu com esse dom, hoje, de certa forma, todo mundo sonha em algum momento fazer um publi por um punhado de R$1.000 aí, né? Já pensou, você faz um post da uma baba? Eu ia adorar viver disso. Essa evolução desse processo todo gerou toda uma confusão danada e acabou se transformando numa carreira. Tem muita gente que virou influenciador sem poder virar e teve gente que sonha em virar e não conseguiu virar ainda. Como é que tá se dando esse movimento, hein? Como é que o mundo vira, o jogo vira, tudo se transforma? Como vocês sabem, eu não vou entrar nesse jogo sozinho, né? Entro sempre muito bem acompanhado de Marina Ruali, que é head de pesquisa já do Grupo Consimoteca, Rebeca de Moraes, que tropicaliza tendências como ninguém, e hoje uma belíssima convidada, Estela Seixas, que é pesquisadora lá no Grupo Consimoteca. Seja bem-vinda, Estelinha. Muito obrigada. Marina, você que está sempre aí nas redes compartilhando conhecimento, agora virou meio blogueira, faz post, faz bumerangue, compartilha a coluna, mostra o café às 8 horas da manhã. Você acha que já influenciou alguém? Olá, caóticos! Vamos lá começar a colar, porque já que eu sou blogueira, eu tenho que começar falando olá com o meu público. Mas olha, Michel, eu tô bem longe de publi. Essa coisa de virar blogueira virou meio pejorativo. As pessoas querem fazer um conteúdo, mas não quer ser chamada de blogueira. É interessante, eu acho que isso tem tudo a ver com o episódio que a gente vai ver aqui. Mas eu respondendo a você, eu acho que sim, de certa forma, sendo influenciador ou não, todos nós estamos influenciando as pessoas na rede. Senão a gente não está aí postando, não está aí consumindo o que os outros falam. Querendo ou não, um livro, uma coisa que a gente já viu, uma série que a gente postou, a gente acaba influenciando e sendo influenciado. E eu acho que está na hora da gente naturalizar e aceitar essa realidade. Rebeca de Moraes, hein? Você sonha em vender algum publi aí por R$10.000, 15, 20, 500 mil? Michel, eu sonho em ganhar dinheiro fácil, não vou mentir para você. Se for me ver. Mas o problema é que o negócio de ser influenciador não está parecendo muito fácil, né? Acho que não sei se é a via mais fácil de todas, viu? Mas, Michel, você fez a pergunta da Marina, sabe o que eu lembrei? Eu, né, uma pessoa já de vida, lembro do tempo que tinha aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, lembra? E não era vendeu igual água, né? E eu acho que tem no mundo bons todo. 50 anos ou mais, assim, é um livro antigo, essa coisa, né, do poder da influência. Estelinha, você é apaixonada por algum influenciador? Assim, você segue gente que você fala, esse eu sigo. Putz, eu acho que eu vou meio de encontro com a minha geração e eu não sou muito fã de influenciador. Eu não sigo as pessoas tipo, nossa, puta fim. Eu gosto de uma relação mais pragmática com influenciadores. Eu gosto de perfil que fala sobre restaurante em São Paulo, sabe? Ficar seguindo gente para ver o que o cara tá usando hoje não é minha praia. Mas se quiser alguma recomendação de restaurante, já fico mais animada. Você sabe que esse negócio de influenciador virou profissão, tem muito ponto que a gente precisa levar em consideração. E aqui no Causcast, quando tem mudança, quando tem transformação, quando tem movimento, você já sabe que a gente para tudo e dá nome aos bois. Nome aos bois. Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, Michel, hoje a gente vai falar da massificação da influência. Gostou do nosso nome? Achei chique. Eu não sei se isso dá mais medo do que alegria, mas achei chique. O que é o ponto aqui que a gente quer dar uma luz hoje aí para a gente debater? A gente sabe que a pauta e o debate sobre o que é influenciador, sobre como que, né, isso foi uma coisa que foi crescendo pra caramba. Acho que até a gente falou aí, a Estela falou e brincou da geração, mas vale lembrar aqui que a Estela é geração Z, então ela já conhece o mundo onde influência é outra coisa, diferente da gente millennial, que pegou uma era do blogueiro,
que era aquela pessoa que começou a ganhar espaço porque, de certa forma, compartilhou tua vida, um conteúdo privado, uma coisa da intimidade, começou a dar diquinha na internet, começou a ganhar público e, de repente, isso foi virando mais do que só um hobby, foi virando profissão. E aí, nesse tempo, a gente valorizava muito essa coisa do amador, da pessoa que ia lá, dava uma dica, porque elas transmitiam autenticidade, né? Tinha uma coisa do, meu Deus, a gente como a gente. Só que a coisa foi evoluindo, foi se profissionalizando, o nome influenciador surgiu, porque até então não tinha, né? Hoje a gente fala tem creators, né? Que a gente entende que são profissionais que estão ali criando conteúdo, e muitas dessas pessoas viraram mais que blogueiro ou influencers, hoje são até celebridades, né? E agora eles vendem a vida deles. Eles falam hoje que eu vendo lifestyle, né? A gente vê muita gente que bota ali lifestyle. E a questão é que se influenciar ou ser influenciado, que por algum tempo era um pouco meio negativo, né? Apesar de ter ali um livro que a Rebeca falou, como influenciar pessoas, as pessoas não gostavam. Você parecia meio manipulador, assim, né? Quando você se dizia influenciador, ou você parecia muito sem personalidade quando você se assumia influenciado. Mas o fato é que a gente foi entendendo isso como uma lógica do mundo, e chegamos nesse momento onde a influência está massificada. Todo mundo percebeu que isso é uma lógica, que dá para monetizar essa coisa da influência, e todo mundo quer se beneficiar dessa lógica do mercado. Seja porque tem um grupo de pessoas que acha que tem uma grande oportunidade aí, porque é um caminho mais fácil, porque você vai conseguir ter menos esforço para ganhar dinheiro, ou porque tem gente sentindo que é uma pressão do mundo, está todo mundo fazendo isso, que se você não expõe o seu trabalho nas redes, você não trabalha a tua imagem, tua marca pessoal, você está ficando para trás. Como já disse, uma pessoa vivida aqui nesse episódio, eu preciso puxar aqui o fio histórico para lembrar que a graça do início ali dessa era da influência era que era uma coisa mais amadora, de ser uma coisa com cara de espontânea e não mega produzido, igual aos comerciais da TV. Se a gente for lembrar, sei lá, quando a Xuxa aparecia na TV fazendo propaganda de Monange, tinha cenário, tinha uma fala decorada, tinha um pacote completo ali de superprodução. Aí vieram, acho que primeiro, os blogueiros, que eram as pessoas que tinham blog e ganhavam produtos, né, os famosos jabás aí, e acabavam falando neles até mesmo de graça, só pela alegria de ter sido agraciado com um presente. Depois as marcas passaram a anunciar nos blogs e encontraram neles ali um terreno editorial sem as entraves éticas do jornalismo, né? Onde a rigor se separa claramente o que é publicidade do que é editorial, sem que essas coisas se conversem, né? Nos blogs, onde esse limite não estava colocado, até porque o blogueiro não era necessariamente jornalista, começaram os editoriais patrocinados, né? Os posts patrocinados, que foram migrando para as redes sociais desses blogueiros, que gravavam ali, celular numa mão, produto na outra, sem nada demais. Logo, essa publicidade nas redes sociais acabou ficando tão importante que nem blog mais você precisava ter para alcançar as marcas. Bastava você ter muitos seguidores nas redes sociais que o produto seria anunciado e boa. Aí a gente abandona o termo blogueiro e passa a adotar o de influenciador. Uma diferença aí que logo ficou posta entre a publicidade tradicional e a publicidade feita pelos influenciadores é que você via a Xuxa lá na propaganda do Monange e sabia que ela não usava Monange, né? Que ela estava tentando te vender aquele produto. Em tese, ficaria mais fácil você acreditar que um fulaninho com 10 mil seguidores no Instagram já usa Monange, diferente da Xuxa, né? Quer dizer, o influenciador ali é gente como a gente, afinal, né? Por que não usar o produto que ele está anunciando? Mas agora o negócio está ficando tão profissional que cada divulgação de produto nas redes sociais, por influenciador, vira uma mega produção. Então acabou que a gente deu uma volta enorme e os influenciadores acabaram voltando o espaço que era criticado no começo, né? O espaço a que eles se opunham no começo, que é esse de um conteúdo muito pronto, roteirizado, com cara de publicidade, bem trabalhado, que se distancia de alguma forma dessa dita naturalidade aí que se almejava no começo. O Instagram virou um horário de televisão aí cheio de propaganda, né, gente? Olha, eu fiz uma brincadeira, a Rebeca colocou muito bem, fiz uma brincadeira no começo, né, dizendo que quem quer poder virar Instagram, quem quer virar influenciador, quem não quer virar influenciador, foi só uma brincadeira, porque a gente sabe que isso é verdadeiramente uma profissão e que demanda tempo e formação, inclusive. Já tem algumas universidades com cursos para quem quer virar influenciador,
com diploma e tudo. E antes, se os blogueiros, de certa forma, eles aprendiam fazendo, hoje, como eu já falei, tem até curso profissionalizante para isso. É interessante que, para quem é mais novinho, vem aí da geração Z, esse papo de virar influenciador, de ter a ideia de que você vai ser influenciador como uma possibilidade para a tua carreira, como uma forma de rentabilização e de forma possível de pagar suas próprias contas, para os mais velhos isso não era uma realidade. Então, muitas das vezes, né, para quem não nasceu já dentro desse contexto, a ideia de fazer um curso, de pensar estrategicamente melhor esse processo, ou de entender os meandros, como é que você pode virar o melhor influenciador, é um ponto super importante na formação e na consolidação mesmo desse processo de profissionalização da profissão. E aí a pergunta que fica é, caramba, será que influência, ou virar influenciador, é algo que se aprende? É possível de se aprender, como qualquer outra profissão? A gente foi conversar com a Bia Granja. Ela é a rainha da porra toda, toca lá o YouPix como ninguém e entende de influência como poucos no mundo. Não é à toa que em qualquer fórum, seja de Cannes, passando por Sorocaba, por Araraquara, Bia Granja está lá mandando seu conhecimento, explicando para todo mundo o que é o quê. A gente conversou com ela e dá uma olhadinha só. Eu não acredito que influência é algo que possa ser aprendido, porque eu não vejo a influência como um fim, né? Vamos dizer assim, como um objeto a ser conquistado. Eu acho que a influência é consequência, né, de alguma coisa que você está fazendo ali, que faz com que as pessoas te reconheçam como uma liderança, uma autoridade, alguém cuja opinião importa, a ponto de moldar também a minha opinião, né? Então, ninguém nasce influenciador, ninguém, colocando o digital influencer na bio se torna um influenciador. Então, influência é algo que é construído, né, e que precisa que outras pessoas estejam enxergando essa influência, né, enxergando que a gente tem esse espaço de liderança. Então, para mim, como a influência é consequência, principalmente de um trabalho de construção de conteúdo autêntico, verdadeiro, responsável, né, focado em ser útil, né, que é mais sobre, né, a comunidade, menos sobre si, eu acho que o que pode ser aprendido é essa construção de conteúdo. Então, qual é o seu nicho de atuação, sobre o que você vai falar, qual é a sua visão sobre esse tema. Eu sempre falo que, né, as pessoas, o creator, ele tem que se pensar como uma revista. Então, eu sou uma revista, eu falo sobre o que, para quem, qual é a minha visão sobre esse tema, né, qual é o meu ângulo, quais os valores, né, os meus valores que eu estou colocando ali. De que formas eu vou fazer isso, com qual periodicidade. Então, se a gente pensar por esse viés, eu acho que é possível, sim, a gente aprender a ser creator, né, se organizar para isso, e se a gente tiver um bom planejamento, a gente começar, de fato, a gerar essa autoridade, a gerar essa relevância e talvez conquistar uma certa influência. Eu acho muito boa essa ideia que a Bia trouxe sobre como a influência é uma construção, porque tira essa ideia de que todo mundo pode um dia pum e virar influenciador, porque isso eu acho que perde um pouco a ideia de qualidade, autenticidade do conteúdo. Não basta você gravar uma dancinha que tá na moda e ter um rostinho bonito, né? Você precisa ter alguma coisa, precisa entender de alguma coisa, ter algum foco que realmente vai crescer na vida das pessoas. Muitos influenciadores agora, que têm extrema relevância, que contribuem com conteúdos para algum nicho, para alguma causa, para algum movimento, para algum conteúdo mais específico e que realmente somam na vida das pessoas e não só ficam vivendo e mostrando a sua própria vida, mas sim trazem informações relevantes. Quanto mais a gente exigir qualidade como consumidor, melhor será. Até porque isso é um mercado e nós somos consumidores desse mercado. E é um mercado que está evoluindo. Inclusive, não só o mercado, como vocês sabiam que tem sindicato de youtuber na Alemanha já? Eu achei super chique. Eu achei também chiquérrimo. O que eles fazem? Reivindicam aumento de salário, tem tabela de preço de post. Deve ser uma loucura, né? Eu acho que devia ter, porque realmente fica uma coisa muito largada, né? E eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos, aqui no Brasil também ia ter um sindicato de influencer. Até porque a maior parte das nossas profissões aqui tem regulamentação, direitos, tem um controle legal, mas esse influencer, ele fica meio por conta própria, né? Não tem ninguém monitorando a legalidade do trabalho dele. E para quem trabalha na internet, você fica meio, muito largado, não tem direito trabalhista para quem trabalha com a internet. Se o influenciador passa mal, ele perde um prazo, sofre um acidente, o que vai acontecer com ele? A gente, quando acontece alguma coisa, a gente avisa o nosso chefe, a gente tem uma noção muito clara do que fazer. Mas o influenciador ficando doente, o que ele faz? Ele acaba avisando os seguidores dele, né? Que acabam quase sendo Uber, esses... né? Basicamente. Eu acho muito interessante essa relação que
que os influenciadores têm com os próprios seguidores, porque é como se fosse um gigantesco chefe orwelliano, sabe? Fragmentado, onisciente e principalmente vigilante, né? É muito comum a gente ver os influenciadores justificando qualquer sumiço, qualquer imprevisto nos stories. E provavelmente isso acontece porque as pessoas cobram muito e eles precisam prestar as contas para quem os segue. Isso que dá inventar uma profissão na era Paulo Guedes, né? Estelinha maravilhosa, trazendo referências aqui da literatura mundial. Leia Um Grande Irmão, George Orwell, que dá para explicar bastante coisa dessa loucurinha que a gente tem vivido. Olha, eu mega concordo em número, gênero e grau com Estelinha aqui, com as coisas que ela trouxe toda, e acho interessante que dentro desse modelo você tem um desaparecimento ou apagamento do teu patrão, né? Ou do teu chefe, da tua liderança, o que for, e de certa forma, quem vira teu chefe é todo mundo que te segue. Nesse movimento, a prestação de contas que o influenciador tem que ter muitas das vezes, para além dos patrocinadores, né, que estão lá bancando e fazendo a roda girar, é com aqueles que são influenciados. Então, ele precisa, muitas das vezes, escancarar suas opiniões, deixar muito claro o que pensa sobre a vida, sobre o Bolsonaro, sobre o vírus, sobre a Covid, ou o raio que o parta, porque é através desse vínculo claro de transparência que eles vão também fortalecendo a sua relação de influência. Eu acho que é importante aqui a gente chamar a atenção que esse movimento tem trazido, de uma maneira ou de outra, alguns deslocamentos na intimidade, né? A disseminação das redes sociais e essa onipresença das câmeras para tudo quanto é lugar traz novas camadas de significado para a relação dos influenciadores com os seus públicos. Sobretudo quando a gente está falando com essa gente que é bastante famosa pela quantidade de seguidores que tem aí pelas redes sociais. E aí eu acho que é interessante que, não sei se vocês percebem, mas eu vejo uma confusão entre esses limites do que é o público e do que é privado. O cara pode mostrar o pijama na hora que vai dormir? Será que interessa para o público dele mostrar a maneira como ele está dormindo? Eu posso expor minhas emoções, eu não posso expor. A gente, infelizmente, teve a perda da Marília Mendonça semanas atrás, e Roberta Miranda, né, que era uma referência importante para Marília Mendonça, abriu no meio do trânsito de São Paulo, não sei se vocês viram, o Stories, para fazer vários stories chorando diante da notícia da perda da Marília. É óbvio, eu tenho clara noção e muita clareza que deve ter sido muito mais sofrido para Roberta Miranda do que para uma pessoa que não tinha muito contato com a Marília, o que não era fã. Mas a necessidade de você abrir os stories, dizer, parei o carro no trânsito de São Paulo, acabei de descobrir isso, chorando, as lágrimas, é importante? Não é importante? O que isso traz, né? Então, essa dimensão, né, ou essa necessidade que muitos influenciadores cada vez mais têm, para tentar a própria humanização, exporem com muita força, né, ou com muita virulência, suas próprias emoções e detalhes cotidianos, que são ali onipresentes no dia a dia de qualquer pessoa, é um ponto importante nessa quebra desses limites da intimidade, tal como a gente conhecia até então. E aí, com quem dá um braço, que é o corpo todo, né? Muitas das vezes os seguidores, diante dessa primeira quebra das intimidades, começam a exigir cada vez mais desses influenciadores. Exigem mais opinião, exigem mais emoção, exigem mais presença, exigem mais constância, e constância na produção do conteúdo, constância no valor do conteúdo que eles acreditam que é bom. E isso faz com que a vida dos influenciadores, muitas das vezes, se eles não têm muita clareza sobre esses limites, vira um inferno, né? Porque você, na tradição mais próxima ali dos estudos do pensador coreano, que ninguém é capaz de dizer o nome, né? Eu falo Chung Han, você vira seu próprio chefe, você vira seu próprio algoz, e você começa a se cobrar, sempre imaginando que tem um outro do outro lado que quer o melhor de você. E acho que esse momento que a gente está vivendo, de pandemia principalmente, reforçou essa ideia de como que o influenciador precisa negociar a todo momento com o seu público, né? Porque não é só sobre qualquer conteúdo, mas qual é o mood, qual é o contexto. Se você está em luto, você tem que negociar até quanto que eu mostro desse luto, quanto que você quer ver. Se eu posto alguma coisa, pega mal. Eu lembro que a Virgínia, que hoje é um grande fenômeno aí da internet, perdeu o pai há pouco tempo, e aí ela ficou uns dias sem postar, e de repente ela apareceu em Portugal, numa viagem onde ela ia jogar as cinzas do pai lá no Rio, lá em Lisboa,
e todos os seguidores dela estavam acompanhando, mas de repente ela apareceu comprando uma Gucci e mostrando lá todo o unboxing da Gucci, e aí criticaram, porque no momento de luto ela estava falando de consumo, e aí ela veio a público falar com o seu público que ela precisava postar aquilo porque ela tem medo de perder ali a pessoa que segue ela por conta disso. Então, você fica numa negociação do que pega e do que não pega bem o tempo inteiro. E aí, nesse momento de pandemia, muita gente mudou, né? As pessoas passam por transformações na vida. A gente está num tempo de internet que o influenciador, ele muda e o seguidor, ele não aceita isso. Eu vi algumas influenciadoras que eu seguia tendo que fazer post se retratando. Uma, porque os seguidores dela estavam reclamando, porque ela andava muito pesada. Ai, você era muito good vibe, você tá pesada. Ai, você antes era leve, fazia tutorial de beleza. E ela, gente, eu tô numa pandemia, eu não tô numa fase boa, eu tô com um monte de problema. Eu não posso transmitir uma coisa que não seja isso. Assim, se vocês quiserem, me deem um follow. E eu já vi o mesmo acontecer também com blogueiras que viram mães. Porque elas começam a falar mais de maternidade e tem gente que reclama, assim, aquilo que a Bia falou pra gente. O influenciador, ele é como uma revista, né? Ele tem um editorial claro do que ele fala. E sua vida muda, teu editorial muda. Então, você vira mãe, você fala de maternidade. E aí vem gente reclamar. Ai, você tá falando muito disso, sabe? Então, vira um saque, sabe? É interessante essa relação que é muito nova pra gente. E acho que essa relação que fica posta aí com o seguidor, ela demanda o like, ela demanda o follow, né? Quando a gente falava de influência antes, até brinquei da coisa do livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Influência era sobre você e o raio de pessoas que você conhece, né? Então, primeiro você fazia amigos, daí você influenciava pessoas, né? Acho que a internet foi dando pra gente, foi dando aí espaço para um tipo de influência que não está só entre seus amigos, né? Você segue pessoas que você não conhece porque você se identifica com elas de alguma forma, quer receber conteúdo ali. Mas agora acho que se coloca essa camada que dificulta pra caramba, que as pessoas precisam desse like, porque essa é a carreira delas, né? Elas precisam de dinheiro, elas precisam desses números para mostrar para os patrocinadores. Então rola aquelas coisas que vocês também devem ver hoje em dia na timeline de vocês, que é o influenciador só postando stories falando, gente, por favor, vai lá na minha timeline, não deixa minha foto flopar, sai dos stories, vai pro feed, dá um like lá, porque eu preciso disso. Então se estabelece uma relação diferente, né? Que a gente o influenciador quer alguma coisa, precisa de alguma coisa do seu público, que é mais do que é o chamado engajamento, né? Esse ponto que Rebeca traz, né, dessa necessidade dos influenciadores começarem a pedir, eu acho que é uma virada importante quando a gente está falando dessa troca, ou desse circuito de trocas, que alinhava, de certa forma, a relação entre influenciadores e seus seguidores. O Mous, né, no artigo fundamental, para quem não conhece, Marcel Mous, um antropólogo fundamental aí da antropologia, conhecido como um dos pais fundadores da disciplina, ele tem um artigo e um ensaio que é importante, que se chama Ensaio sobre a Dádiva. E ele pensa como as trocas elas são importantes para sedimentar, de certa forma, o vínculo e as conexões entre os indivíduos com os outros indivíduos de outras sociedades ou de outros grupos sociais. E aí é legal porque o Mous coloca que o circuito da dádiva, de certa forma, ele é um circuito de trocas onde, apesar do interesse claro naquela troca, os indivíduos se mostram bastante desinteressados. E eu acho que há uma mudança aí quando a gente está falando desse aspecto. Todo mundo, quando diz curte aí, compartilha aí, dá uma força, faz meio como com um tom de deboche, né? Tipo, quase como se o cara não estivesse nem acreditando no pedido dele. Então é tipo, se der, dá um joinha aí, se der, dá uma curtida aí, se der, dá uma ajudinha aí. É quase como se aquilo não fosse o motor fundamental da relação, sendo que eles se alinhavam sobretudo sobre esse tom de uma relação que se mostra desinteressada, mas muito interessada ao mesmo tempo. Então, Mous vive, né? Eu acho que esse aqui é o ensinamento. E Michel, saindo do Mous agora e fazendo uma ponte direto com uma reunião que a gente teve esses dias, vocês vão lembrar, e aí, para quem não sabe, a gente se reúne toda semana para falar de coisas que a gente está mapeando nas redes ali e no comportamento do brasileiro, que a gente acha que a gente precisa estudar, porque a gente pira. Eu estou me lembrando do caso que a Isadora, que trabalha com a gente, trouxe para a gente, que é um fenômeno de uma cidade no interior do Pernambuco, que se chama Rainha Isabel, e que tem cerca de 10 mil habitantes, assim.
E lá, a fonte de renda da cidade lá é o YouTube. Assim, o pessoal lá é pirado no YouTube. Assim, a coisa do YouTube é muito levada a sério como profissão lá. E eles começaram a produzir vídeos simples, amadores, falando fofoca, mostrando a vida, uma coisa meio, olha aqui como é a vida no campo, sabe? Vocês lembram disso? Lembro, foi maravilhoso essa conversa. Eu fiquei pirado, eu entrei num looping da Maria Isabel, queria me mudar para Maria Isabel. Como não lembrar, marcante. Para vocês terem ideia do que é essa cidade, como que ela ultrapassa ali o número de habitantes em influência, um dos seus grandes nomes lá da cidade é o tal do Marcelino Colatino, que tem mais de 1 milhão de inscritos no canal dele. E aí tem vários personagens dessa cidade, como a Vânia dos Salgados, o Bero. E aí você vai acompanhando ali as tramas, as tretas da cidade, a partir do que eles postam. Inclusive, a cidade hoje recebe turistas por conta de todas as narrativas que estão sendo colocadas ali nesses canais do YouTube. Eu acho incrível esse caso da Rainha Isabel, porque essas pessoas, esses produtores de conteúdo, eles têm que viver dessa forma simples. São pessoas que estão ganhando muito dinheiro, tem 1 milhão de seguidores, então você sabe que tem essa renda que está chegando, mas são pessoas que não podem melhorar de vida. Os seus seguidores querem ver simplicidade, eles querem ver a goteira, eles querem ver a vaquinha. Você não pode mudar para uma casa melhor, para um apartamento, sair da cidade, porque esse é o seu conteúdo, é isso que as pessoas querem ver. Inclusive, não só eles querem ver, como eles querem autenticidade no que você está fazendo. Tem um gênero no YouTube, um grupo de pessoas dedicado exclusivamente a tentar achar as falhas e os buracos nessa narrativa do pessoal de Rainha Isabel. Então, tenta monitorar quanto que a Vânia dos Salgados está ganhando, quanto que fulano de tal ganha por mês. E, inclusive, tem uma senhora do Sul, chamada Madu Prado, que o canal dela é justamente fofocando sobre Rainha Isabel. Ela só comenta sobre o que acontece lá, comenta sobre os buracos da narrativa, comenta sobre quando estão ganhando e como aquela vida que eles têm é uma farsa. Então, essa exigência de autenticidade na simplicidade é muito interessante, porque você não quer que a pessoa ascenda de vida, porque se ela melhorar, o seu conteúdo acaba. Mas acho que essa história, esse caso de Rainha Isabel, acho que o link que a gente tem de interessante aí com isso que a gente está falando de massificação da influência, me lembra também a uma outra pesquisa que a gente já fez, que a gente já comentou, quem é caótico raiz aqui vai lembrar que a gente já falou disso antes. A gente uma vez teve que entender o fenômeno das Kardashians para um canal de TV. E a gente mega foi estudar esses caminhos da influência no mundo das redes. E aí, até aquele momento, que foi cerca de 4, 5 anos atrás, a gente viu que tinha 2 fórmulas que funcionavam muito bem no mundo digital, né? Que são fórmulas que precedem o mundo digital, que são fórmulas que funcionam ali, né, na sociedade. Uma delas era o que a gente chamava do voyeurismo digital, que é essa coisa de você acessar a intimidade do outro, essa coisa meio janela indiscreta, que a gente gosta de ter acesso à vida ordinária, à vida do outro. E Rainha Isabel tem disso, assim, ver em tese gente comum, né, e acessar a vida deles. E aí você quer sentir que aquilo é real, porque senão não tem graça. E tinha um outro lado que era do savage, que era do extraordinário, que é acessar aquela coisa muito surreal, que é Kardashian, que é uma vida rica, que é exagero, que você não está nem preocupado se aquilo tem a ver com a tua realidade. Mas se sim, é um mundo que você nunca poderia acessar. E aí você não liga se é real ou não é, mas você quer ver o negócio pegar fogo. Mas o que a gente vê de novo surgindo, que para além desses 2 caminhos, tem um caminho de meio se criando, que é onde você tem uma vida comum acontecendo, ela é uma vida ordinária, gente falando da sua vida, do seu emprego, do que seja, mas é profissionalizado. Não é aquela coisa que você abre uma TechPix e sai falando com a câmera mais, sabe? Tem roteiro, tem um jeito de fazer, então tem um novo caminho aí que a gente está construindo e está negociando aí, e é para onde está indo o rumo da internet. O que a gente está vendo muito agora, né, são profissionais que estão migrando para as redes sociais como forma de complementar a carreira, né? E são profissionais de áreas super diversas e até meio técnicas, bem técnicas. Dentista, médico, nutricionista, advogado, arquiteto, adoro os arquitetos. São profissionais de diversas áreas que acabam criando esse conteúdo com uma influência bem mais inchada. Alguns realmente se tornam influenciadores do seu nicho, e com essa abordagem bem específica. E não buscam realmente mostrar a sua vida, mas sim a sua profissão. E para essa nova categoria de influenciadores, fica muito difícil. A gente ainda não entendeu qual a relação que nós temos com eles. A gente sabe mais ou menos o que a gente vai exigir deles. A gente quer ver
a roupa do dia, a gente quer ver onde eles foram jantar, a gente quer ver a casa, quer ver o bichinho. Mas com o influenciador médico, eu não sei se cabe a gente exigir conhecer a sala de estar dele, sabe? Não é uma coisa que cabe a nós, como consumidores do conteúdo dele, pedirmos. E aí, isso não só serve como uma relação de semi-respeito do público com o influenciador, mas isso também acaba limitando o que o influenciador profissional pode fazer. Então, será que ele vai aceitar os mesmos comportamentos desse influenciador profissional? Porque quando a Monja fez uma parceria com a Ambev, o que mais teve foi crítica para cima dela. A blogueirinha de maquiagem, de lifestyle, pode fazer parceria com Deus e o mundo, mas a monja budista não. Então, isso já demonstra pra gente que tem uma expectativa colocada em cima desses novos influenciadores que não tem nos outros, expectativas de respeito à intimidade deles, mas também de limitação do tipo de conteúdos que eles podem fazer. Eu lembrei também do Átila Yamarino, né? Quando ele começou a fazer publi, a galera questionou, e aí a gente começa a querer entender quem pode fazer o quê, né? Você quer regulamentar a influência, quem tem credibilidade para falar o quê. Então, essa influência, ela não tem só se tornado uma profissão, né? Mas ela movimenta toda uma indústria. Justamente por isso as pessoas têm visto ali essa extensão de carreira como uma forma de alavancar negócios. Esses dias eu vi uma matéria na Piauí que falava sobre essa rede de pessoas que trabalham em cima desses grandes influenciadores para gerar mais engajamento e mais visibilidade. A questão é que acaba que a gente vai criando categorias, né? Quando que você é o influenciador profissional, quando que você é o influenciador do lifestyle, e é difícil criar essa categoria, né? Parece que está tudo aí numa grande negociação. Mas o que é interessante que a gente vai vendo que o público vai fazendo é separar creator de influenciador, de celebridade, de subcelebridade. Outro dia teve aí a tal da festa da doutora Deolane, que é o novo nome do momento, e o pessoal estava fazendo vídeo para classificar que tipo de influência cada um tinha na festa dela, quem que era sub, quem que era celebridade. E não tem regra, né? Não está escrito em pedra, mas de acordo com o tipo de conteúdo que você vai gerando, o público vai entendendo alguma coisa ali sobre você. E aí acaba que fica muito sofisticado, né? Esse jeito de você especular engajamento. Quanto mais tempo você passa rodando o dedinho ali na página daquela pessoa, não importa se é um conteúdo positivo ou negativo, isso é bom, né? É o famoso falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Isso é uma regra muito velha do mundo da comunicação, mas ela existe hoje, ela é potencializada pelo mundo da influência também. E aí o que a gente vai vendo com isso tudo é que toda aquela ideia de um conteúdo que a princípio era amador, era alguém na frente da câmera, não importa mais sobre o que você queira falar, cai por terra. Se você quer espaço, se você quer que os algoritmos te mostrem em rede, você vai acabar tendo que ter um staff, um assessor, alguém que te ajude a editar. E a gente vai entendendo, né, que não importa para que você está ali na rede, botar a cara ali é sim um trabalho, né? Não importa como você administre, tem uma demanda ali de coisas que você precisa fazer, fora toda a questão de reputação, de hater, de questões ali que você tem que lidar com a tua imagem. Não é só isso, né? Essas estratégias que são cada vez mais sofisticadas para atrair engajamento, abre caixinha, dá like, comenta e não sei o quê, mudou de uma maneira muito clara esse mercado, né? Não é à toa que a principal moeda de troca, o principal valor dos influenciadores, não está mais só na quantidade de influenciadores, mas, sobretudo, nas taxas de engajamento, e é sobre esses termos que o pessoal vem rentabilizando a sua influência, né? Então, essa necessidade que a gente tem de a todo tempo ficar atualizando métricas, né, para tentar entender o buzz do momento, que tem despertado e movimentado, de certa forma, esse mercado de uma maneira como a gente não via até então. Então, dado que tem mudança, dado que tem jogo, dado que até hate agora te promove, está mais do que na hora do Dica de Ouro. Rebeca de Moraes, temos dicas? Temos dicas, claro. O papel do influenciador vem sendo cada vez mais importante na dinâmica das redes sociais nas nossas vidas. E se essa profissão só tende a crescer, precisamos estabelecer parâmetros aí para entender quais são os limites, então, dessa carreira. Acho muito interessante, por exemplo, a proposta do YouPix, da Bia Granja, que falou aqui no início do episódio, tem trazido nos últimos tempos, de criar um espaço para discutir de forma responsável qual é o futuro dessa influência. Acho que é importante para quem está envolvido com o universo da influência em todos os lados, seja a marca, um influenciador, um contratante, enfim, acho que todo mundo deve acompanhar esse tipo de discussão
para que se possa construir um caminho responsável e que faça sentido para todo mundo. Se isso é de fato uma carreira, que carreira é essa? Questões como transparência, remuneração, tudo isso ainda precisa ser melhor discutido e é importante que se abra cada vez mais espaços para falar sobre essa carreira, já que ela já é uma carreira, né? Maravilha, maravilha. Vamos embora agora pro Joga na Roda. Rebeca de Moraes, que trazes, hein? Pois é, no episódio da influência, pensei aqui em falar para vocês de uma influenciadora que eu adoro, que é a @TaideMeloBufrem. Talvez o nosso ouvinte já conheça, é uma moça super ligada em moda, que tem uma estética super interessante, super particular, né? E ela tem uma história que ela era vendedora numa loja da Cris Barros, em Curitiba, depois foi para o Galleries, e para ter contato com as clientes, ela passou a fazer foto em provador no Instagram, e foi se aperfeiçoando e virou influenciadora, deixou de ser vendedora, passou a ser influenciadora. Bom, essa é a trajetória, né, que levou a Thay a entender o que eu acho mais interessante nela, que é que ser influenciadora no Instagram é ser vendedora. E como vendedora, ela se posiciona, ela fala que fica feliz quando aparece uma publicidade, uma marca pagando para ela vender um produto, e ela fala disso, né? Estou sendo paga para falar disso, que bom. Então ela se apropria do que aquele produto conversa com a personalidade dela e cria narrativas que são muito próprias. Então ela diz que aquilo é um comercial, que está feliz de fazer um comercial, entende como que o jeito dela, o humor dela conversa com a marca e faz assim o publi, faz assim a publicidade de maneira completamente escancarada. Eu acho que a Thay é um tipo de influenciadora muito interessante, muito moderno, que entendeu aí de um jeito muito particular como jogar o jogo da influência, como na base da transparência, sem se pasteurizar, sabe? Acho uma influenciadora muito interessante de acompanhar, para quem gosta do assunto influência. A Thay é maravilhosa, Rei. Acho que aproveitando o que você falou dela, eu acho que realmente ela tem uma genialidade, isso que você falou, porque ela tem um lado que é muito real, que ela assume com você, e ela brinca com você que, olha, eu tô aqui para fazer publi, às vezes ela tá consumindo um produto, ela fala, insira aqui sua marca, ela abre o jogo, mas tem um lado de ficção da vida dela, assim, que ela dá uma ficcionalizada e ela transforma a vida, o marido, os filhos, num certo personagem, né, do que ela é como mãe. O filho dela é o Marcelo Lorenzo, né, que ela junta o nome dos filhos. Eu acho isso muito bom, porque hora é muito real, mas hora ela se permite criar um personagem ali e você aceita isso, né? Tá no jogo. Ela é muito, muito gênia. Eu acho que ela entendeu que ela é um produto e se resolveu com isso, né? Eu achei super interessante. Estelinha Seixas, hein? Participou hoje brilhantemente e agora fechando com chave de ouro, que trazes? Eu vim representar a minha geração, a geração Z, e eu trouxe um perfil do TikTok para vocês, chamado Influencers in the Wild. Esse perfil, ele é incrível, porque ele é só um bando de flagras de pessoas produzindo conteúdo, ou fotos ou vídeos, ou seja lá o que você quer que seja, na rua. Então você grava do lado uma menina fazendo 1000 poses tentando tirar uma foto espontânea. Tem menina que é atropelada por bicicleta porque tá no meio da rua tirando foto. Gente deitada no meio-fio fazendo poses a 1000. É incrível esse perfil e eu acho muito legal porque tira o recorte da tela do produtor de conteúdo e coloca ele no mundo. E aí você consegue observar a dinâmica dele fora da internet e no mundo físico. E aí você vê que às vezes é mais difícil do que parece, sabe? Boa. Marina Roalen, que trazes? Olha, como eu já não posso mais indicar o livro da Paula Sibilha, porque tá chato, porque toda vez que a gente fala desse tema, eu volto nela, porque eu acho que o que ela escreveu, o que ela escreve sobre esse tema explica tanto esse cenário. Eu vou de documentário da Netflix, né, que é minha segunda forma de indicações nesse Causcast, que é falar do Império dos Memes, né, que é um documentário super legal, que fala um pouco dessa relação, da construção de reputação de personalidades que nascem na internet, como Paris Hilton, que eu acho que é uma das precursoras de todo esse movimento. Então, acho que é aqueles documentários que dá
uma bagunçada aí na nossa cabeça. Boa! A minha dica é um livro. Eu trouxe um livro que acabou de sair, eu estou terminando ele ainda, terminei, que é o livro do Eugênio Butti. O Eugênio Butti, que é um sador maravilhoso sobre a indústria da comunicação, um grande intelectual, acabou de lançar um livro agora pela Autêntica que se chama A Superindústria do Imaginário. Como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível. O grande argumento que o Eugênio traz, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje, é que ele diz que esse capitalismo que entrou nessa fase que a gente está vivendo, dos anos 80 para cá, ele deixa de se preocupar única e exclusivamente com o corpo da mercadoria, mas ele começa a dar mais valor ainda para a imagem da mercadoria. Ou seja, o objeto de desejo das pessoas não é mais ter alguma coisa, mas formar uma imagem com alguma coisa. E essa discussão, eu acho que ajuda muito a gente entender o universo dos influenciadores, mas, sobretudo, essas questões que têm invadido o nosso dia a dia, como NFT, comprei a roupinha para usar no jogo, sei lá, X, e por aí vai. E a dinâmica também da necessidade dos dados, essa loucurinha toda. Então, leiam Butti, qualquer coisa do Butti presta, se joga lá, porque é uma aula de entendimento sobre o mundo que a gente está vivendo. Então, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Causcast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca, em parceria com o Walltab. Do lado de lá, você já sabe, Olivia Fraga e Juliana Carpanês mandam em tudo, hein? Elas decidem o que será o amanhã. Do lado de cá, tem a produção de Marina Ruari, Thiago Faria, Mônica Devandowski, Fabiola Gomes e Alcides Neto. Gente, qualquer dia eu vou ter que pegar um ar, né, para poder falar essa equipe toda. O roteiro ficou por conta da gigante Bruna Capácio e a edição é do maravilhoso Wesley Xavier. Eu, antes de me despedir dos meus colegas de nave, gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa ilustre convidada do episódio de hoje, Bia Granja. Sigam Bia Granja nas redes sociais, mas sobretudo o YouPix, lá no @InstaYouPix. Pois bem, Marina Ruali, obrigado, um beijo para você. Tchau, caóticos, obrigada. Rebeca de Moraes, sempre divinamente participando desse episódio. Beijos. Beijo, gente. Até a próxima. Estelinha Seixas, que veio para ficar. Estelinha Seixas, que sabe tudo. Estelinha Seixas, que abrilhantou esse episódio e sobreviveu, né? Gente, muito obrigada pelo convite. Um beijo, caóticos, e até mais. Eu deixo um beijo gigante para vocês também. Eu, Michel Alcoforado, vou ficando por aqui. Se cuidem, se puderem. Aproveitem a vida ainda com alguma moderação. Beijo grande. Tchau, tchau.